Bom dia, senador Zezé Parrella, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, senadores Walter Pinheiro, senador Anísio Diniz. É uma satisfação estar aqui nesse debate importante sobre a faixa de 700 MHz, que é uma faixa de interesse muito importante para o desenvolvimento da banda larga no nosso país. E aqui na minha apresentação eu vou tentar retratar por que é importante a utilização dessa faixa e quais são as precauções que temos que tomar para que esse processo seja conduzido em bom termo. Primeiro, uma realidade no nosso país que nos últimos anos, nos anos recentes, aí nos últimos 3, 4 anos, as telecomunicações do país têm sofrido um crescimento expressivo no desenvolvimento dos serviços e na quantidade de usuários de telecomunicações no Brasil. Temos hoje mais de 350 milhões de usuários de telecomunicações no país, nos diferentes serviços que existem, sendo o maior serviço, o serviço que representa o maior número de usuários é o serviço de telefonia móvel, com mais de 270 milhões de usuários. Isso nos coloca como o quinto mercado mundial de telecomunicações. E o retrato desse crescimento expressivo é o crescimento da banda larga. Em 2010, o Brasil lançou o Programa Nacional de Banda Larga, voltados a resolver alguns gargalos que existiam ao desenvolvimento da banda larga no país. Na época, os gargalos eram a velocidade da banda larga, a cobertura da banda larga e o preço da banda larga. Essas eram as metas a serem atingidas, os desafios a serem respondidos pelo governo no desenvolvimento da banda larga, com o lançamento do PNBL. O fato é que, ao longo desses anos, desde 2010, o que aconteceu foi que nós temos mais de 100 milhões de usuários de banda largas móvel no país hoje. O serviço de banda larga móvel no Brasil ele é prestado num regime competitivo. Nós temos 4 operadores nacionais e alguns operadores regionais. Esses 4 operadores regionais, um número que é muito interessante é que a diferença entre o quarto em número de usuários e o primeiro em número de usuários, a diferença deles é pouco superior a 10%, que dá um retrato da competição que existe na oferta de banda larga no nosso país. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, que também tem 4 usuários, a distância entre o primeiro em market share e o último market share é de 26%, enquanto que aqui no Brasil é um pouco superior a 10%. O serviço de 4G no país já tem mais de 2 milhões de usuários. Só faço uma correção aqui, que a fonte não é a TIC 2012, a fonte é a Anatel. A venda de smartphones já ultrapassou a venda de celulares convencionais. 9 em cada 10 moradores de comunidades carentes do nosso país, das favelas, de acordo com o Instituto Data Favela, Data Popular, mais conhecido como Data Popular, tem acesso ao celular. 88% da comunidade da população econômica ativa e 76% da população não econômica ativa já utilizam celulares. E o 3G cobre 3.200 municípios. O fato é que, resumo de todos esses dados, é que a demanda pela comunicação móvel, e em particular pela banda larga móvel, cresce muito em nosso país. Como consequência disso, ano passado, o governo brasileiro incluiu na Lei do Bem os smartphones, como um produto desonerado dentro da Lei do Bem. Nós temos mais de 158 modelos de smartphones desonerados com a Lei do Bem, e esse processo de desoneração levou ao que eu já disse, que ano passado nós tínhamos uma quantidade de usuários fazendo ainda uso de tecnologia celular de 2G, terminais 2G, 2,5G, os chamados feature phones. Nós tínhamos muito mais venda de feature phones do que smartphones. Com essa medida, o que aconteceu foi que alavancou a demanda por smartphones no nosso país. Se a gente for olhar os dados regionais, desde o lançamento do Programa Nacional de Banda Larga,
desde o lançamento do Programa Nacional de Banda Larga em 2010, em maio de 2010, até janeiro de 2014, o crescimento da banda larga no Brasil foi, no Centro-Oeste, um crescimento de 606%, na região Sul, 579%, na região Nordeste, 710%, na região Norte, 740%, no Sudeste, 643%, e no Brasil, a média geral, 648%. É óbvio que esse crescimento vem porque há uma demanda, mas se por um lado devemos ficar felizes e contentes, também temos que cobrar as operadoras, porque existem sim problemas de qualidade causados também por esse tamanho desse crescimento que não há planejamento capaz de prever um crescimento dessa ordem num período de 4 anos. É importante ressaltar que o governo tem dado incentivos para os operadores investir na construção de infraestrutura de telecomunicações, e o setor de telecomunicações investiu ano passado mais de 26 bilhões de reais na construção de infraestrutura. Em termos de dados, aquilo que eu mencionei, em termos de celulares convencionais, celulares smartphones, nós tínhamos uma curva que havia muito mais venda de celulares convencionais do que celulares smartphones. No final de 2012, o governo sinaliza para o setor que vai incluir os smartphones na Lei do Bem, que a prioridade é dar conectividade ao usuário que está demandando banda larga móvel, e que o governo está disposto a fazer a desoneração dos terminais, dos smartphones. A indústria começa a reagir, né? E no segundo trimestre de 2013, fazemos a desoneração e há uma mudança da comercialização de terminais de smartphones e feature phones no Brasil. Né? De forma que os smartphones, já no ano passado, ultrapassam a quantidade de celulares vendidos, sendo muito mais do que os feature phones. É importante destacar que a gente tinha essa expectativa, dessa troca fosse ocorrer só em 2014. E a demanda por banda larga móvel e pela facilidade que houve com a desoneração do smartphone fez com que essa troca acontecesse ano passado. Né? E aí, quando vem no particular da faixa de 700, existem alguns benefícios que a gente tem que considerar, né? Pelo uso dessa faixa de frequência para telecomunicações, a importância do uso dessa faixa para telecomunicações. O primeiro dele que traz a oportunidade de a gente reservar parte dessas radiofrequências para atividades de segurança pública, né? E para quem em particular? Para os serviços de segurança pública, que hoje são de radiocomunicação, serviços de radiocomunicação de segurança pública, são principalmente hoje serviços de voz, né, de comunicação de voz, passem a contar com serviços de dados em alta velocidade, o que permitiria uma melhoria significativa nos serviços de segurança pública. Permitirá atender ao crescimento dessa demanda que eu já mostrei, e também, não só a demanda pelo número de usuários, mas a crescimento de tráfego. Existem os dados de pesquisa de crescimento de tráfego de banda larga móvel até 2017. Existe a pesquisa da GSMA, que é uma associação de operadores e fabricantes de tecnologia de banda larga móvel, que diz que no Brasil o crescimento do tráfego de banda larga móvel até 2017 cresce 10 vezes, então é importante ter espectro disponível para atender essa demanda. A faixa permite ganho de escala, porque é uma faixa que é padronizada mundialmente. Ela é uma faixa mais baixa de radiofrequência, então ela traz a possibilidade de fazer cobertura urbana indoor, porque sendo uma faixa mais baixa, ela tem facilidade em oferecer sinal dentro de edificações, então ela consegue ultrapassar paredes com mais qualidade do que a faixa atual que nós temos para a oferta de 4G, que é a faixa de 2,5 GHz, e por ser uma faixa mais baixa, ela tem facilidade também para fazer cobertura de áreas rurais. Hoje, a gente recebe muita demanda no Ministério das Comunicações para atendimento a distritos remotos.
que é o serviço de banda larga móvel, não chega a distritos remotos dos municípios. Essa faixa tem a possibilidade de facilitar o atendimento a esses distritos. Ela permite uma mundial e regional, com o que está acontecendo em termos de uso dessa faixa, e melhoria do serviço. Em termos de harmonização com o mundo, um pouco de história. Em 2007, essa faixa de radiofrequência ela foi padronizada para a região das Américas para o uso de banda larga móvel. Nessa época, o Brasil teve cuidado, como o cenário de interferência não estava muito claro, né? O Brasil teve o cuidado de, nas atas da Conferência Mundial de Radiocomunicações, dizer que, olha, a gente entende o esforço mundial que está havendo para essa faixa, mas o Brasil, ainda naquele momento, a gente sinalizou que no Brasil a prioridade era para o serviço de radiodifusão. Em 2012, novamente o assunto entra em pauta na Conferência Mundial de Radiocomunicações. Antes disso, lá em 2007, além das Américas, parte da Ásia e da Oceania também se uniram a essa decisão sobre o uso da faixa de 700 para a banda larga móvel. Em 2012, o assunto volta em pauta. E aí, Europa e a região africana aderem a essa decisão, com visão de expandir a banda larga móvel no mundo, especialmente em países em desenvolvimento, porque essa faixa é importante para a cobertura de regiões de baixa densidade populacional. Em termos de regulamentação que existe sobre esse processo de alteração e de discussão da faixa de 700 para a banda larga móvel, existe a informação que existe é o decreto de 2006 sobre a digitalização do sinal de televisão digital. Em 2012, a Anatel publica a resolução 584, que trata de um grupo de trabalho sobre a faixa de 700, o que é importante, que foi criado por essa portaria 681. O que é importante destacar é que essa resolução 584, ela foi concluída após uma consulta pública que surgiu em 2007. Então, ficou um trabalho desde 2007 até 2012 na Anatel de amadurecimento dessa discussão. Quando chega em 2012, a Anatel publica a resolução 584 e pede para criar um grupo de estudos sobre essa faixa. O Ministério criou a portaria em 2013, a portaria número 14, que trata de princípios de estudo para a utilização da faixa de 700. Em julho de 2013, publica-se o decreto presidencial 8.061, que, entre outras coisas, modifica o cronograma e flexibiliza o cronograma para o desligamento do sinal digital. A Anatel, em novembro de 2013, publica a resolução 625, que trata da atribuição, extinção e do regulamento sobre o uso da faixa de 700. E aqui a Anatel teve um cuidado de fazer essa alteração vinculada ao processo digital. A gente diz que o digital só sai quando a gente resolver todos os problemas de mitigação que precisam ser resolvidos. A Anatel teve cuidado de fazer a aprovação dessa resolução vinculando com o edital. E agora, em maio, é prevista a consulta pública na Anatel do edital da licitação e também do regulamento de interferência. Com respeito à interferência, qual é o cenário de convivência que existe entre as tecnologias de radiodifusão e as tecnologias de banda larga móvel? Então, até o canal 51, que é a faixa de 698 MHz, operará a radiodifusão em toda essa faixa. A partir da faixa 698 até 806, a proposta é de que essa faixa seja utilizada pela banda larga móvel. O que é importante é que, nesse processo, o que pode ocorrer é que a estação rádio base do celular pode causar interferência na televisão, na recepção de televisão. A estação móvel do smartphone pode causar a interferência na televisão. E a estação emissora de radiodifusão pode causar interferências
na estação móvel, assim como na estação de rádio base e televisão, de banda larga móvel. E aí estão sendo feitos um conjunto de estudos entre o CPQD, a SET, que é a Sociedade de Engenharia, e a Anatel, para definir em que condições esses dois serviços podem operar sem causar interferências. Além disso, a própria União Internacional de Telecomunicações, nesse processo de fazer alterações de uso da faixa, ela também tem realizado estudos nesse sentido. O que acho que vale destacar, de informação recente, acho que o caso japonês e o caso britânico. O caso japonês é que havia uma expectativa no Japão, no início do processo de migração da faixa para a banda larga móvel, de que haveriam um número de 6 milhões de domicílios potencialmente interferidos. E que o Japão, uma delegação do Ministério teve recentemente no Japão, e os japoneses sinalizaram que esse número seria muito inferior a esse número inicialmente previsto. No caso britânico, o que aconteceu, e eu tenho um pouco mais de informação para passar, no caso britânico havia a expectativa inicial de que até 8 milhões e meio de domicílios poderiam sofrer algum tipo de prejuízo nesse processo de ativação da televisão digital na faixa adjacente ao serviço de radiodifusão. O estudo britânico refinou esse número, né, reduziu ele para 900 mil domicílios e, mais recentemente, o estudo britânico reduziu para 90 mil domicílios, de forma que a realidade, né, encontrada quando você ativa um serviço em campo é bem diferente daquela quando se faz uma simulação em computador ou em laboratório a respeito da convivência entre os dois serviços. Aqui no Brasil, fizemos um estudo de convivência real em Pirenópolis, tentando identificar as distâncias de separação entre ambos os sistemas, as técnicas de mitigação de interferências, as potências máximas de radiação, os diferentes cenários de interferências, de forma que esses estudos estão sendo agora consolidados com a participação de todos os setores e vão influenciar a elaboração do edital. É importante destacar que, como já disse a Patrícia, que três pontos fundamentais para o segmento desse processo são, né, nenhuma emissora de televisão sairá do ar, nenhuma televisão deixará de receber o sinal de sinal de televisão e os serviços de radiodifusão deverão ter a mesma cobertura. Tendo isso como premissa, nessa portaria número 14, que estabeleceu essas diretrizes, foram estabelecidas alguns princípios para o edital de licitação pela Anatel. Primeiro, esse processo deve favorecer também a digitalização dos serviços, deve contribuir para a digitalização dos serviços de radiodifusão, acelerar a cobertura de grandes regiões, zonas de periferia, urbanas e áreas rurais remotas, com tecnologia de quarta geração. A gente já consegue chegar em alguma dessas áreas com tecnologia de terceira geração, mas o propósito aqui é chegar nessas áreas com tecnologia de quarta geração. E chegando nessas áreas, outro aspecto que é importante é ampliar a infraestrutura de transporte de fibra ótica em todo o país, e em particular nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Por quê? Se a gente não chegar com infraestrutura de fibra ótica, você chega com uma rádio base em 4G, mas você não tem capacidade de escoamento do serviço de 4G. Atender às demandas dos serviços de segurança, como a gente já falou no início, e também contribuir para o setor produtivo brasileiro. Aqui, o processo já do leilão de 4G ocorrido em 2012 já fez uma contribuição em termos de política industrial. A proposta aqui é continuar com esse propósito nesse novo processo. Como horizonte que nós temos agora, nos próximos dias, é a publicação do relatório de testes conduzido pela Anatel para discussão
durante a consulta pública do regulamento de interferências e também do edital de licitação. Presidente, rapidamente é isso. Eu vou estar à disposição para os questionamentos.